Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e agradecido é o Senhor e Salvador de nossa alma, amém? Hoje vou falar aí a respeito do milagre do azeite. No vídeo anterior eu coloquei como em 2 Reis capítulo 2, mas o capítulo é o capítulo 4, amém? E a orientação dessa palavra era para que entendemos de fato que ela é 100% espiritual, amém? Então, vou dar início, tá? Na leitura, que vai dizer: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que ele lhes trazia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Glória a Deus, amém? Então aqui é uma mensagem que vai aprontar para outras mensagens. E essa mulher não era uma mulher desconhecida do profeta. Elas colocam aqui como mulher, né, esposa, de um dos discípulos do profeta. E aí ela vai na direção certa, que é buscar provisão. A mensagem deixa claro aqui que houve uma provisão através da vida do profeta, né? Deus agiu para com essa viúva. E essa viúva, ela temia, porque havia aí uma dívida, e ela temia que seus 2 filhos fossem escravos. Apontando para o nosso tempo, essa situação de escravidão, ela acontece com quem acumula dívida ou quem está em dívida por não serem pessoas libertas. Libertas do pecado, libertas da sua condição humana, libertas das suas autojustificações, que muitos se justificam em obras, se justificam na lei, se justificam naquilo que fazem, naquilo que são. E é perigoso isso, porque acumular dívida é não entender o tempo, o novo tempo, é não entender a graça de Deus, é não entender o evangelho, que é o poder de Deus, é não entender o tratamento que Deus faz com todos aqueles que se aproximam dele para conhecer a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse. A mergulhar e compreender o tempo, a necessidade da vinda do Filho de Deus, da questão de morte, de cruz e ressurreição, o porquê disso, e se apegar ao entendimento de que a dívida foi paga. No caso aqui, a dívida da viúva foi paga com azeite, entre aspas, né? Porque a intenção, a compreensão aqui é levar, e a intenção é levar as pessoas a entender a palavra de modo espiritual. Compreender também a questão de viúva, se sabe a preocupação de Deus com as viúvas, de forma literal mesmo.
A preocupação é que essas mulheres elas fossem assistidas, né? E trazendo para o nosso tempo, isso continua. As pessoas, as mulheres viúvas, elas precisam ser amparadas. Homens, mulheres, viúvas, precisam ser amparados. Mas aqui, levando para o lado da compreensão espiritual, o risco que se corre é de estar em dívida, ser escravo, porque a palavra lá é bem clara, que o credor, né, levaria seus filhos para serem escravos. O mundo está escravizado em várias situações da vida que distancia de uma vida espiritual, de uma vida liberta, de uma vida de cristão verdadeiro que está aí em comum acordo com Cristo, em comum acordo com a palavra dele. Ser liberto depende muito do buscar, porque a própria palavra do Senhor diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, aqui o profeta surge como o provisor, né? Porque a palavra diz para que nós não podemos rejeitar o que foi dito pelos profetas. Está lá escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Devemos ouvir o livro dos profetas. Devemos amar o nosso próximo para cumprirmos a lei e os profetas, né? Então, a nossa provisão é Cristo. A nossa provisão é a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ser surpridos dessa provisão se faz necessário. Aí vamos entender a palavra de modo espiritual. Aí vamos ser cautelosos. Não vamos ser precipitados no falar, no agir. Seremos cautelosos. Amém? Então, chega um momento aqui que o profeta fala para ela dar providência, porque depende também de um comum acordo em trabalharmos em mãos unidas com o Senhor e Salvador. E veja que a provisão, ela é extraordinária. A viúva, ela teria que buscar vasilhas. Buscar vasilhas dá a entender que ela não tem condição de comprar. E não está falando aqui de comprar. Ela vai em busca. Certamente, ela recorreu aí aos seus vizinhos. Ela tinha boas relações com as pessoas, né? Então é um momento, é um ponto muito importante, porque vai apontar para o evangelho, a questão do amor ao próximo. É a questão de tratarmos as pessoas como queremos ser tratados, no sentido de amar ao próximo como a nós mesmos. Então ela consegue vasilhas, e essas vasilhas são surpridas de azeite. O azeite corre, louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Espírito é como o vento, sopra onde quer, né? Assim são os nascidos do Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então precisamos estar em paz quando de fato estamos convencidos de que a provisão foi feita no Filho. Ele pagou a nossa dívida. E as vasilhas aqui, chega um momento que ela pergunta se tem mais. Porque é maravilhoso, né? Quanto mais temos do Espírito Santo, mais queremos. Sentimos-nos regozijantes, né? Felizes da presença do Senhor em nossas vidas. Porque Ele nos dá dons, Ele nos orienta, Ele nos dá a compreensão da palavra que é preciosa dEle. Então, quanto mais a gente vai ficando ainda mais feliz, né? Chega um momento que ela pergunta e o filho fala que não tem mais, né? Tem mais vasilha. É preciso compreender, gente, a importância do sacrifício do nosso Senhor e Salvador. Foi feito. Foi cumprido. Agora, cabe a nós buscarmos, né, conhecimento aqui. Quanto mais conhecimento,
mais da presença do Espírito nós vamos ter. Quanto mais mergulharmos no conhecimento, ser humilde, ser aquebrantado, tá? Eu vou, depois eu vou fazendo aqui uma junção, tá? Mas eu vou ler aqui em Lucas 10. Eu vou ler a partir do verso 16, que diz: aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, percebam que não nos vangloriamos em nós, até nos dons que recebemos, nas revelações. Não nos vangloriamos em nossas capacitações. Eu procuro me vangloriar em Deus, né? Que é o dono de tudo. O Senhor dá, o Senhor tira. Se o Senhor vê orgulho, se o Senhor vê um coração obstinado aí, Ele tira. Porque o foco jamais será o eu. O foco é Cristo, o foco é Yeshua, louvado seja o nome santo dele, porque nada sem Ele podemos, né? Então ele louva a Deus por conta dessa revelação. Porque ele revela aos pequeninos que se veem como pequeninos. Não importa se o que possuem de material, seja material, né, físico, seja beleza, seja o que for, não se vangloriam nisso, se vangloriam em Cristo, se vangloriam em Deus. Porque tudo veio dele, tudo pertence a ele. Amém? Então que tudo que for dado a nós seja para a glória de Deus, seja para a glória do Filho, seja para que o reino dele ganhe força aqui na terra e vidas sejam libertas, alcançadas, para a glória do Pai, amém? Esse é o foco. Então, o azeite, o suprimento aqui desse azeite, nos remete à presença do Espírito, nos remete ao buscar, ao querer mais e mais e mais e mais. E já aqui em Reis, percebe que essa mulher, ela é surprida da providência de Deus. Então ela não seria mais devedora, seus filhos não seriam mais escravos. Hoje, né, nós podemos ser livres, livres em Cristo, porque Ele é que nos liberta. É Ele que nos traz a provisão e a certeza, a confiança de que não somos devedores. Não vamos chegar a Deus como devedores. Isso depende de uma consciência para entender, absorver e aceitar. Então vai ser muito leve a questão do amor ao próximo. Vai ser muito leve a vida, o dia a dia, porque você pode ser, eu entendo assim, que nós devemos ser escravos de Cristo, porque o próprio Evangelho coloca assim. Escravo no sentido de que nós nos submetemos a Ele.
Mas as coisas do mundo não devem nos atingir. Perceba o que eu li, né? Vocês pisarão em escorpiões e tal. Autoridade. Mas o Senhor nos dá autoridade para ser usada de forma correta. Porque em Efésios 5 vai falar que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra sangue, mas é contra potestades, autoridades, que estão aí, né, cegando, mantendo as pessoas nas suas autojustificação repletas de dívidas, com suas lamparinas apagadas, com suas vasilhas vazias, repletas de dívidas. E isso não é bom. Amém? Eu vou ler também aqui em Apocalipse, capítulo 3, que vai falar da carta à igreja de Sardes. Como que o Senhor se apresenta aqui, ó. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Ou seja, a nossa preocupação, a minha preocupação, é a preocupação da viúva. No sentido de que, não particularmente, mas eu conheço muita gente, graças a Deus, né? Graças a Deus. Conheço muita gente, quando eu oro por todas elas. Conheço pessoas que não se colocam como crentes, como evangélicos. Conheço muita gente e são pessoas de bem. São pessoas que você vê sem estar muito perto, que já exerce a caridade, já trata com amor e respeito o próximo. Você vê Deus na vida dessas pessoas, cumprindo a lei, mas não se auto-justificando nela. E conheço também muita gente que tem conhecimento, mas que estão com os olhos vendados, precisa ser liberto. Eu também já estive com meu olho vendado no que diz respeito ao entendimento da palavra de modo espiritual. Eu já fui leiga até certo tempo, até os meus 30 anos, eu era leiga da Bíblia. Eu conhecia a Bíblia de ouvir falar. Aí então, depois dos 30 em diante, eu passei a ler a palavra do Senhor. Eu era aquela católica que ia para a missa, ouvir a missa ali, né, do domingo, ouvia na televisão alguns pregadores evangélicos, mas conhecer mesmo a palavra só quando eu passei a ler. Aí, aos pouquinhos, né, fui congregando em outro estado, batizei, tudo como manda a carteirinha, né? Aí eu fui batizada também no Espírito Santo. E eu senti a necessidade de mergulhar na palavra do Senhor, buscar o conhecimento. E quanto mais eu lia, muita coisa às vezes não batia com o que eu ouvia, a compreensão. Então foi me revelado o sentido, né, da palavra do modo espiritual, o propósito de Deus. E pronto, acabou a sede de buscar no outro. Embora eu gosto muito de ouvir, mas ouvir pessoas que entendem a palavra de modo espiritual, né? O Espírito Santo vai suprindo. Por que eu tô colocando essa partezinha aí da minha, tipo um testemunho? Porque eu fui vendo o azeite vindo. Louvado seja o nome santo do Senhor, ao ponto de chegar e dizer, olha,
Estou preenchida, louvado seja o nome santo de Deus. É graças ao Senhor. E aí passei a compreender a riqueza, o detalhe, a mensagem, a sutileza, o amor de cada mensagem. O plano perfeito do Senhor, né? Entender a importância desse amor, a importância de levar a mensagem de graça, sem querer retorno financeiro, mas o retorno em almas, né? Então, eu aconselho você que está assistindo a se inscrever no canal para ser notificado, né? E mais ainda, vá lá do primeiro vídeo do cego de nascença, assista com calma. Hoje em dia a gente procura tempo para tanta coisa, né? Põe aí o fone, mulherada, abençoadas, no ouvido, vai fazer suas tarefas e ouça, porque o tempo urge que suas vasilhas sejam repletas, que o Espírito Santo esteja de fato ali, de mãos unidas, porque a importância da mulher é grandiosa nessa terra. Nós temos uma representatividade, né, forte de modo espiritual como mulheres virtuosas. Mulheres virtuosas onde o nosso valor excede aos rubis. Nosso valor não está na estética. Nosso valor está além, nas provisões, porque também podemos ser provedoras, né? Prover muito dentro dos nossos lares, com os nossos familiares, em qualquer ambiente que nós estivermos. Faremos a diferença aqui na terra, porque não é nosso, mas é o que está em nós. A mulher, ela tem muitas qualidades que Deus nos deu, e é para serem usadas a favor do reino, a favor da mensagem, com cautela, não se alterando, não se vangloriando e nem se estressando, mas confiando somente no Senhor, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Yeshua, amém? Então percebe-se que essa mulher aqui, ela foi surprida do que realmente lhe estava lhe fazendo falta e que era necessário, não só para ela, mas para também o seu lar, os seus filhos. A presença do Espírito fez toda a diferença na vida dessa mulher, ao ponto dela aqui no finalzinho, o profeta falar, venda, né? Venda, tratando aí sim do azeite, que era algo precioso, né? Naquela época. E viva do que sobrar, ó. Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, porque a providência do Senhor é tamanha que o Senhor não nos deixa padecer. O que diz lá na palavra do Senhor? Em Mateus, não me lembro agora exatamente. E o povo padece por falta do conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais libertos, mais regenerados, mais santificados, mais purificados, santificados, como diz lá em Daniel 12, refinados somos. E vamos compartilhar de tudo isso que temos com outras pessoas. O propósito de Deus na minha vida é esse, compartilhar. Estou aqui compartilhando esse conhecimento. Compartilhar de boca em boca, né? Respeitando ambientes onde esse conhecimento não é aceito, é entendido até como conhecimento das trevas, porque vai contra, né? É para libertar mesmo as pessoas, é para as pessoas serem livres, é para as pessoas entenderem que elas não precisam ser doutrinadas por homens que não compreendem a palavra de modo espiritual. Elas precisam ser orientadas pelo Espírito. É diferente, né? Não, já coloquei várias vezes, volto a dizer, não sou contra a questão do congregar, desde que se congregue em comum acordo. Desde que você possa ser ouvido e não ser colocado de lado como conhecimento que não convém. Conhecimento é para libertar. Levar a mensagem do reino
é fundamental para que as pessoas entendam que existe o propósito de Deus. E que a vida não acaba aqui. Que existe promessas extraordinárias da parte do Senhor para a esses alcançados, a esses transformados, né? Não só promessa de vida eterna, mas como será essa vida eterna. Glória a Deus. Está escrito, bem colocado, bem mastigadinho mesmo, no livro do profeta Isaías, né, Ezequiel. Está escrito o que será. Então, o que nós podemos hoje é usar o tempo a nosso favor para que vidas sejam alcançadas e libertas, sem querer nada em troca. Apenas com um comprometimento com Deus, com Cristo, de que vidas precisam ser orientadas para que Ele liberte. É através do conhecimento. O Senhor nos leva ao conhecimento, o Senhor nos possibilita. De contramão, existem as dificuldades impostas. Precisamos entender quais são essas dificuldades. Amém? E continuar perseverando no conhecimento da palavra do Senhor. Porque como eu li em Lucas, o Senhor ele revelou aos pequeninos. Então, precisamos aí mudar o modo de ver certas situações da vida, né? O Senhor ele desconstruiu muitas coisas que hoje, infelizmente, as pessoas trazem como posição de vida, de fé. O Senhor veio desconstruindo para nos trazer o verdadeiro sentido, né, da vida cristã. Então, essa viúva, ela pode, de fato, ter sido surprida com azeite, que era uma iguaria rara na época, para pagar ali a dívida deixada pelo seu marido, tá? Mas o canal aqui, o objetivo é levar o entendimento da letra de modo espiritual. E percebam, vocês vão perceber em todos os vídeos, sempre incorpora outras mensagens, porque a palavra do Senhor está alinhada. Não há desordem, não há confusão na palavra do Senhor. Há clareza. Amém? Então, fiquem todos na paz do Senhor e que o Senhor nos conceda vida em abundância com a presença do Espírito. Que não sejamos como as 5 virgens insensatas, que embora estava ali próximo, né, também as 5 virgens prudentes chegaram ao ponto de adormecerem, né? Muitos se sentem cansados por conta das dificuldades, pensam que não vale a pena levar um conhecimento que transforma, que liberta, porque não visa remuneração. Mas nós nos enganamos quando colocamos isso como um impedimento, porque não é impedimento, tá? Não podemos olhar pelo lado financeiro, temos que olhar pelo lado de vidas serem libertas, porque é o Senhor que opera em todos. É o Senhor que capacita, é o Senhor que revela, é o Senhor que transforma, é o Senhor que dá dons e usa cada filho liberto, cada filha liberta de acordo com a vontade dele. Amém? Sejamos prudentes no falar, sejamos prudentes no nosso comportamento e que sejamos, sim, de fato, canal de bênção aqui na terra, usados pelo dono da igreja, que são pessoas no mundo inteiro unidos a um único corpo, com um único propósito, com um único espírito, o mesmo espírito, pelo conhecimento da palavra do Senhor, que é uma, pelo entendimento dela de modo espiritual. E assim vamos levando conhecimento para que esse corpo cresça mais e mais. Porque quem efetua tudo em todos é o Senhor, não somos nós. A nossa capacitação, a nossa justificação de nada vale. O que vale é o Senhor presente em tudo, assinando, dando permissão para que possamos então ser de fato
instrumento nas mãos dele, amém? Então fiquem todos na paz do Senhor, que o Senhor continue dando o discernimento, operando em nossas vidas, repreendendo todo o mal, que vidas e vidas sejam libertas, que pessoas alcancem mais esse conhecimento. Então você pode aí contribuir, se inscrevendo, compartilhando, amém? Fiquem todos na paz. Até a próxima, pessoal.